Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Mundo Numismático e Filatélico. Vamos agora falar sobre esse selinho aqui, um selo que foi lançado em 1954, com um período de circulação aí que ficou entre 1954 e 1964, da conhecida série Bisneta. É um selo comemorativo de certa forma, tá? Aos vultos célebres da história do Brasil, tá certo? Ele não se enquadra exatamente nos selos comemorativos, mas não deixa de fazer aí suas homenagens, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Deixa eu apoiá-lo aqui, né, para que possamos ver aí alguns detalhes do selo. Então temos aqui ao centro, pessoal, o Almirante Tamandaré, tá certo? Como vocês podem observar. Temos lá embaixo a legenda Almirante Tamandaré. Lá em cima a legenda Brasil, que indica a origem do selo, ladeado por duas estrelas com 5 pontas. À esquerda temos a legenda Correio e aqui à direita o valor facial do selo, que foi na ocasião de 5 centavos do cruzeiro. Então observe aqui CR cifrão 0,05, certo? Para quem não sabe, né, Almirante Tamandaré foi o patrono da Marinha Brasileira, ok? Vamos ver aqui algumas outras informações, como por exemplo, aqui está o nosso selo referente, tá? Observem que a cor e aqui o valor é exatamente esse selo. Temos de outras cores, como por exemplo essa coloração aqui, o valor facial já é outro, é 2 centavos, e essa outra coloração já possui outro valor facial também, que já é de 10 centavos. Esse nosso selinho, pessoal, ele, como passei para vocês, o período de circulação foi de 1954 a 1964, série Bisneta. E os lançamentos foram feitos dentro desse período aqui, 1954 a 1963, vultos célebres da história do Brasil. Agora outras informações importantes, como por exemplo a denteadura do selo, 10,75 por 11,5, a filigrana é P e Q, as folhas vinham com 50 unidades de selos e a tiragem indeterminada. Essas filigranas, pessoal, para quem ainda não sabe do que se trata, são semelhantes àquelas marcas d'água que tem nas cédulas, tá certo? Só que a cédula você coloca ela contra a luz e facilmente você vê a marca d'água. Já os selos são poucos e que basta você pôr contra a luz para que você possa ver essa imagem, tá certo? É necessário então, na maioria dos casos, um instrumento conhecido como filigranoscópio, para que você possa identificar as filigranas. E é importante essa identificação porque, em muitos casos, a filigrana ela traz um valor diferente para o selo, tá? O selo com uma determinada filigrana vale mais do que o outro, tá certo? Assim como também tem os selos sem filigranas. Então você pode ter essa mesma estampa aqui de selo, um exemplo, tá? Não é esse caso, mas pode ter a mesma estampa de selo, tá? Com o mesmo valor facial, mesma cor e tudo, porém com várias filigranas diferentes. Então isso existe, tá? Isso é possível. E aí um selo com a mesma aparência, né? Você olhando assim, porém possui uma filigrana diferente, ele vale mais do que o outro, tá certo? Então, por isso é importante a identificação das filigranas. Observe, pessoal, que esse selo aqui ele pertence a essa série, né, Bisneta, onde temos outros selos de outras personalidades, certo? E a tiragem determinada, porque é um tipo de selo que foi colocado em produção, porém sem uma quantidade determinada. Então eles simplesmente iniciam a produção e de uma hora para outra eles resolvem parar a produção daquele selo e iniciar a produção de um outro selo. Então fica sem o registro da quantidade produzida, tá certo? Então é indeterminada.
Agora vamos lá para outra página do catálogo, para que a gente possa ver outras informações como os valores, né? A continuação aqui das informações do nosso selo está nessa outra página, onde nós podemos ver aqui então informações como, por exemplo, o valor facial aqui, como já mostrei para vocês, de 5 centavos, certo? Onde temos aqui o Almirante Tamandaré, está aqui, ó, 0,05 centavos, Tamandaré, e a cor do selo, que é Zarcão, pessoal, tá? Essa é a cor do nosso selo. A data exata do lançamento dele, como vocês podem ver aqui, foi 5 de agosto de 1954, tá? Essa é a data exata do lançamento desse selo aqui. E agora os valores que nós temos ele disponível, nesse caso em 2 colunas, existem alguns outros casos que são 3 colunas, tá? Então, temos aqui 0,75 e 0,50. Pessoal, esses valores não estão em reais, tá? Estão em UFs, que são unidades filatélicas. E para chegarmos aos valores em reais, é necessário que façamos então a conversão. Para quem ainda não sabe fazer a conversão, basta prestar atenção aí no vídeo, que é muito fácil, eu vou explicar aqui. E utilizamos então a cotação do dólar, tá? A regra consiste na cotação diária do dólar. Sabemos que o dólar varia diariamente, né? E no decorrer do dia, no mesmo dia, ele também tem lá suas variações. Então eu vou utilizar um valor fixo de R$5, que é o valor aproximado do dólar atual, para que possamos fazer esse cálculo e saber quanto vale esse selo, tá certo? Então, antes eu quero explicar para vocês que essa primeira coluna aqui, ela representa o selo novo, o selo que nunca foi usado, ou seja, ele mantém a sua goma original, tá? Aquela colinha que vem no selo, na parte de trás. Também ele não possui carimbo, né? Nenhum vestígio de carimbo, tá certo? Selo que não foi usado. Ele também não pode obter nenhum tipo de dano físico, tá? Não pode estar dobrado, arranhado, amassado, furado, rasgado, enfim, não pode ter nenhum tipo de dano físico. É um selo novo e 100% intacto. Já o caso aqui do selo usado, que é a segunda coluna, ele deverá estar carimbado, estará sem goma na maioria dos casos, tá? Sem goma. Ele pode estar ou não colado em alguma superfície, seja um envelope, alguma coisa, tá? Onde ele tenha sido utilizado. Porém, ele tem que se manter também em estado intacto, sem nenhum dano físico, sem rasgos, sem amassos, sem dobras e coisas assim, tá certo? Então, faz parte aqui da especificação da segunda coluna. Lembrando que, no caso, alguns selos apresentam marcas de amarelado, né? Ferrugem, também aceito no caso da segunda coluna, tá certo? Na primeira coluna não é aceito marca de ferrugem. Existem também as charneiras, que eram umas fitas adesivas que eram muito usadas antigamente para colar na parte de trás do selo. E esse era colado no álbum, uma época em que não existiam os ravides, que são umas proteções, umas capinhas, onde atualmente colocamos o selo dentro, justamente para evitar o uso da charneira. Ainda raramente tem gente que faça o uso da charneira, pessoal, mas se você ainda faz, deixe de fazer, tá? Porque desvaloriza o selo, ok? E na primeira coluna não pode ter vestígio de charneira, já na segunda coluna pode. Então vamos lá, para quem não sabe fazer o cálculo, é muito fácil, muito simples. A gente pega aqui a calculadora, né, para facilitar, e pega ali os valores da primeira coluna. Vamos calcular primeiro a primeira coluna ali, que é o selo novo que jamais foi utilizado, certo? Então a gente pega aqui o valor de 0,75 UFs. Então vamos lá, vou ligar aqui a calculadora, é 0,75 UFs e multiplica pela cotação do dólar. E eu, como falei, estou arredondando para R$5. Então 0,75 vezes 5, você vai encontrar o valor de R$ 3,75 para esse selo novo. Já se o selo for usado,
o valor é aquela segunda coluna de 0,50, certo? Então tu vai pegar 0,50 e vai multiplicar pela cotação do dólar do dia, vamos supor que sejam uns R$5, e você vai descobrir que o selo vale R$2,50. Bom, pessoal, espero ter ajudado a vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal que ainda não for inscrito e compartilhe os vídeos com seus amigos e parentes para ajudar a levar ao conhecimento também de outras pessoas, né, outros colecionadores, e despertar o interesse da coleção também em outras pessoas. Assim, dessa forma, você acaba valorizando, porque aumenta a demanda e os selos valorizam, tá certo? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.